No seu relatório anual sobre os direitos humanos, hoje publicado, a Amnistia Internacional disse terem-se registado violações em quase 160 países, acrescentando que o ano de 2017 foi um ano em que a política de ódio do medo foi normalizada por alguns dos líderes mais poderosos do mundo. O relatório nomeou entre esses países os Estados Unidos. No que diz respeito aos PAOPs, a organização fez críticas semelhantes à situação em Angola e Moçambique. A Organização de Direitos Humanos disse que tanto em Angola como em Moçambique a aquisição de terras para grandes projetos resultou no desalojamento de camponeses das suas terras. As ameaças a jornalistas são outra situação semelhante nos dois países, indicou a organização. No caso de Angola, e com o subtítulo de disputas de terras, a organização diz que a continuação da aquisição de terra para negócios, principalmente no sul do Cunene e na Huila, continuam a devastar comunidades locais que dependem da terra para a sua vida. No que diz respeito a questões políticas, o documento disse que a intolerância política em Angola, e citamos, foi cada vez mais normalizada devido em parte à indiferença do governo face à violência sectária, e citou o caso da violência em Montebello. Apesar das objeções públicas da sociedade civil, o governo, disse à Amnistia Internacional, permitiu uma cultura de impunidade e o desenvolvimento de uma intolerância política violenta. A organização disse ainda que para silenciar críticos, particularmente jornalistas e académicos, as autoridades usam, entre outros métodos, leis de difamação, restringida a liberdade de expressão e acesso à informação. Para a Amnistia Internacional, novas leis de imprensa contêm elementos que restringem a liberdade de expressão, particularmente a liberdade de imprensa. No que diz respeito à liberdade de reunião, a Amnistia Internacional acusou as autoridades angolanas de, citamos, frequentemente se recusarem a permitir manifestações pacíficas, apesar da autorização prévia não ser necessária. O problema das terras, como dissemos, é também mencionado no caso de Moçambique, em que a Amnistia Internacional diz que, citamos, a insegurança alimentar se aprofundou porque a aquisição de terras em larga escala para atividades mineiras forçou pessoas a abandonar a terra de que dependiam para a subsistência. A organização disse que se continuam a registrar casos de intimidação e ataques contra pessoas que expressaram pontos de vista dissidentes ou críticos e exemplificou com casos de agressão e intimidação contra jornalistas. O assassinato do presidente da Câmara de Nampula, Mamadou Amorane, é mencionado nesse capítulo, onde a Amnistia afirma que o assassinato se deu depois deste ter entrado em desacordos com o seu partido, o MDM, e manifestado a intenção de deixar o partido. A organização disse ainda que em Moçambique cerca de 300 mil pessoas com albinismo foram discriminadas e ostracizadas.